Agora nós iremos ver as propriedades da potência de números racionais. Na verdade são quatro propriedades que a gente vai trabalhar. Quais são essas quatro propriedades que a gente vai trabalhar? Primeira propriedade, produto de potências de mesma base. O que a gente faz quando tem dessa forma? Por exemplo, eu tenho aqui duas potências de mesma base, eu estou multiplicando elas. A regra diz o seguinte: toda vez que você estiver multiplicando duas potências de mesma base, você conserva a base e soma os expoentes. 3 mais 5, 8. Então ficou menos 4 elevado a 8. Então, toda vez que eu estiver multiplicando potências de mesma base, eu conservo a base e somo os expoentes. Aqui é a mesma coisa, ó, a base aqui é 1 meio. Como é que eu vou fazer? Conservo a base, 1 meio, e vou fazer a mesma coisa com os expoentes. Ó, eu vou somar os expoentes. Se vocês notarem, o expoente dessa potência é 2. Só que dessa daqui ele não colocou nada. Toda vez que não tiver nada, o expoente é 1, viu, pessoal? Então aqui não é 1 sobre 2 elevado, 1 sobre 2 elevado a 1. Só que 1 não precisa colocar. Então vai ficar o quê, ó? 2 mais 1, 3. 3 mais 5, 8. Então 1 sobre 2 elevado a 8. Beleza? Segunda propriedade. Então, se na multiplicação de potências de mesma base eu somo, no quociente ou na divisão de potências de mesma base, eu vou fazer o contrário, eu vou diminuir. Então, por exemplo, aqui ó, eu tenho a mesma base, ó, menos 0,3 elevado à sétima potência, dividido por menos 0,3 elevado à quinta potência. Então, eu vou conservar a base e vou diminuir os expoentes. 7 menos 5... 2. A outra, 6 elevado à oitava dividido por 6 elevado à sétima. Eu conservo a base 6, nem precisava colocar em parênteses, mas eu coloquei, né? Aí eu vou diminuir, né? 8 menos 7, 1. Quando é 1 não precisa nem colocar aqui, ó. Mas se quiser colocar, tá certo. Agora se não quiser colocar também, está certo. Então, conservei a base 6 e diminui os expoentes. Então, quando eu estou dividindo potência em mesma base, eu conservo a base e diminuo os expoentes. Terceira propriedade, a propriedade potência de potência. O que diz essa propriedade? Conservamos a base, que no caso é o menos 3, e multiplicamos o expoente de dentro pelo expoente de fora. 2 vezes 5, 10. Então, conservei a base menos 3 e multipliquei o expoente de dentro pelo expoente de fora, que deu 10. A outra é uma fração, ó, conserva a base, que é 1/3, coloco entre parênteses, né? Conservei 1/3, agora eu vou fazer a mesma coisa. Vou multiplicar o expoente de dentro pelo expoente de fora. 3 vezes 4, 12. Certo, pessoal? Então, ó, conservei a base menos 3 e multipliquei 2 vezes 5, 10. Conservei a base 1/3 e multipliquei 3 vezes 4, 12. Agora, essa última propriedade, que a propriedade diz assim: quando você está ou multiplicando ou dividindo termos dentro de parênteses, está elevado a uma potência, diz que o expoente de fora está para os dois, está tanto para o primeiro como para o segundo. Lembrando que isso só vale, pessoal, quando você está ou multiplicando ou dividindo. Então, se tivesse um mais e que um menos, não daria certo, viu, pessoal? Então, essa propriedade só é válida para um produto ou um quociente de termos. Não é válida para uma adição e subtração, não. Então, como que você vai fazer? Você vai conservar as duas bases, que é o 5 e o 3, né? Eu só conservei o 5 e o 3. E aí eu vou multiplicar os expoentes de dentro pelo de fora. O daqui é 2, 2 vezes 3, 6. Então aqui vai ficar 6 em cima do 5. Em cima do 3 eu tenho um subtendido. Ó, quando não tem nada eu tenho um subtendido. Então eu vou multiplicar o 1 pelo 3. Ó, 1 vezes 3, 3. Então 5 ao quadrado vezes 3 elevado ao cubo é a mesma coisa de 5 elevado à sexta vezes 3 ao cubo. Certo? Multipliquei os de dentro pelo de fora. Lembrando que só é válida quando tiver ou uma multiplicação
ou uma divisão entre dois termos elevado a uma potência. Então essas são as 4 propriedades da potenciação. Vamos prosseguir agora, vendo mais exemplos agora de expressões numéricas com expoente negativo, pessoal. Vou dar uma apagada aqui para a gente dar uma olhada melhor. Prestem bastante atenção. Como resolver potências com expoente negativo? Aliás, expressões numéricas com expoente negativo. Vamos focar aqui rapidinho para vocês entenderem. Por exemplo, se eu tenho essa potência aqui, ó. Deixa eu me apagadinho um quadro, né? Menos 1 sobre 2 elevado a menos 2, mais menos 8 elevado a menos 1, menos 1 sobre 4 elevado a menos 2, a 2, né? Positivo. Então notem que eu tenho aqui uma expressão numérica com expoentes negativos e positivos. Como resolver? Primeiramente, vamos resolver só as potências, num cantinho separado, né? Menos 1 sobre 2 elevado a menos 2. Como é que eu calculo? Vou ter que inverter a base, né? Para se tornar positivo. O 2 vai para cima e 1 vai para baixo. Lembrando que o de dentro aqui não muda não. Aí se torna positivo. Desdobrando vai ficar menos 2 vezes menos 2. Menos com menos. Mais 2 vezes 2, 4. Então o resultado dessa potência deu mais 4. Mais outra potência. Menos 8 elevado a menos 1. Então olha como é que eu resolvo essa potência. Ó. Primeira coisa, inverter, né? Quem está embaixo do 8? 1. 1 vai para cima e o 8 vai para baixo. Elevado a 1 positivo. Lembrando que o menos de dentro eu não tiro, não. Aí vai ser menos 1 sobre 8 uma vez só. No caso está aqui, né? Do jeitinho que está aqui eu jogo lá, ó. Menos 1 sobre 8. Menos, para finalizar, a última potência. Porém, essa potência aqui agora, o expoente dela já é positivo. Então não vai ser necessário fazer esse procedimento, não. Então, para eu resolver isso, eu vou desdobrar o menos 1 sobre 4 duas vezes. 1, 2. Menos com menos dá mais. E 4 vezes 4, 16. 1 vezes 1, e 4 vezes 4, 16. Então, mais 1 sobre 16 avos. Beleza? Que eu calculei aqui. Ficou um pouco apagado, mas aqui é 1 sobre 16 avos. Depois disso, eu vou tirar dos parênteses, ó. Mais 4, mais com menos dá menos. E menos com mais dá menos. Depois disso, pessoal, eu vou ter que tirar o MMC dos seus denominadores, que eu não posso somar frações com denominadores diferentes. Então eu vou tirar o MMC de 8 e 16, que por 2 vai dar 4, e 8 por 2 vai dar 2, e 4 por 2 vai dar 1, e 2, e por 2 vai dar 1, e 1. Aí eu vou multiplicar os termos. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16. Então eu vou colocar um 16 aqui para todos, pessoal. O que eu vou fazer com esse 16? Embaixo desse 4 tem um subtendido, viu? Eu vou dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. 16 dividido por 1 é 16. 16 vezes 4. É só fazer a continha. 4 vezes 6, 24, vão 2. 4 vezes 1, 4 e 2, 6. 64. Menos 16 dividido por 8 dá 2. 2 vezes 1, 2. 16 dividido por 16 dá 1. Vezes 1, 1. Pronto, depois disso, o que eu vou fazer? Eu vou resolver em cima. 64 menos 2, 62. 62 menos 1 vai dar 61, 16 avos. 64 menos 2, 62. 62 menos 1, 61, 16 avos. Então aqui nós vimos uma expressão numérica com expoente negativo. Vamos ver agora uma expressão comum, que não tem a potência, na verdade, que tem a potência agora com expoente positivo. Uma expressão mais simples.
Por exemplo, se eu tenho assim, ó pessoal, menos 3 elevado ao cubo mais 5 vezes raiz de 36 menos 2 elevado à quinta potência dividido, aliás, a quarta potência, é a quinta mesmo, pode ser a quinta, dividido por raiz de 16. Como resolver uma expressão numérica dessa? Primeiramente, vamos resolver só potência e raiz. Então, todos aqui os expoentes são positivos, já são mais simples. Então vai ser menos 3 ao cubo. É o menos 3 quantas vezes? 1, 2, 3. Como eu tenho 3 menos, o resultado é negativo. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Então vai ficar menos 27. Do jeito que tá aqui eu jogo lá. Mais o 5, que eu vou copiar agora. Primeiro é só potência e raiz. Qual a raiz de 36? 6. Menos outra potência. Menos 2 elevado à quinta potência. Vai ser o menos 2, 5 vezes. Viu, pessoal? Como eu tenho 5 menos, o resultado é negativo. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. Então vai ficar menos 32. Então vai ficar o resultado disso aqui deu menos 32. Esse menos é o menos de fora. Dividido com a raiz de 16, 4. Depois que eu resolvi potência e raiz, aí eu vou resolver multiplicação e divisão. Então o menos 27 eu só vou copiar. Mais vezes mais 5 vezes 6, 30. Esse menos não tem nada a ver com 32, então eu copio. Aqui, ó, menos vezes mais, menos. Então ficou 2 menos, ó. 32 dividido por 4, 8. Agora eu vou tirar do parênteses, né? Menos 27 mais 30. Menos com menos, mais 8. Aí o que eu vou fazer? Eu vou circular os positivos, que no caso é o 30 e o 8. 30 mais 8, 38. Menos 27 eu só copio. 38 menos 27 vai dar o quê? Mais 11, né? E aí encerrou a minha conta.